Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para continuar falando sobre oração coletiva. Quanto que a oração coletiva é importante na vida de uma pessoa, na vida de uma congregação. Muitas vezes nós oramos pensando que vamos mudar Deus. Muitas vezes pensamos que a nossa oração muda Deus. Mas a verdade é que a nossa oração não muda Deus. Deus é imutável. Então é muito importante que nós compreendamos isso quando nos aproximamos dele. É muito importante que nós estejamos atentos sobre quem muda nessa história. Então, antes de continuar com o vídeo, deixe aqui o seu like, assine o canal e prepare-se para compartilhar essa mensagem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o ambiente da presença de Deus. O ambiente da presença de Deus, ele é transformador. Você sabia que Jesus foi transformado nesse ambiente da presença de Deus? Abra aí a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E aí nós já sabemos que apareceu Moisés e Elias e eles conversavam sobre a morte de Jesus. Então, você prestou atenção? Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte e eles foram fazer o quê? Orar. Naquele ambiente de oração, Jesus foi transfigurado. Jesus foi transformado. Percebe o quanto que o ambiente de oração ele é poderoso? Você pode pensar assim, isso aconteceu com Jesus. Não, irmão. Não, queridos. O ambiente de oração coletiva, ele é poderoso, porque nós estamos falando com Deus, nós estamos invocando a Deus, nós estamos clamando a Deus, e quando nós falamos com Deus, você acha que quem é que vai ser transformado? Nós vamos ser transformados, nós vamos ser atingidos pela presença de Deus. Nós vamos ser tocados pela presença de Deus. A presença de Deus trouxe transfiguração sobre Jesus. Mexeu com aquele ambiente. Então nós precisamos prestar atenção que oração não muda Deus, mas oração molda a nossa alma. A oração mexe com o nosso caráter. Prestou atenção? Jesus estava no ambiente de 2 ou 3. Eles estavam em 4. De repente, ficaram em 6. Meu Deus, que coisa, não? Segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais oramos, mais seremos transformados. Eu poderia dizer que quanto mais nós nos expomos a esse ambiente de oração coletiva, mais a glória do Senhor vai nos transformar. Então, não é a minha oração que me transforma, é a presença. A presença gloriosa do Senhor é quem me transforma. Então, o ambiente de oração coletiva, esse ambiente que nós concordamos juntos diante de Deus, vai nos agraciar, vai nos proporcionar essa presença gloriosa do Senhor. É essa presença que vai transformar o nosso ser, vai transformar a nossa alma. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, percebe? Então,
com o rosto descoberto, olhando ao Senhor, contemplando a glória do Senhor. Que ambiente é esse? É um ambiente onde tem outros irmãos. É um ambiente onde nós estamos juntos com outros irmãos. Então, é muito importante que nós compreendamos a eficácia da oração coletiva. É muito importante que nós entendamos o quanto nós precisamos estar junto com outros irmãos para invocarmos o nome do Senhor. Quando Jesus orava, eles foram envoltos pela presença de Deus. Eles foram envoltos, eles foram envolvidos pela glória de Deus. E a glória de Deus trouxe transformação. A glória de Deus traz transformação. Então, terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês hoje aqui sobre a oração coletiva é que nós queremos muito ser atendidos por Deus. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: Deus espera que nós oremos para sermos atingidos por Ele. Então, presta atenção. Mateus 6:8 diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe o que nós precisamos. Nesse contexto de Mateus 6, Jesus fala com seus discípulos, quando orardes. E aí ele explica sobre a importância de orar e buscar o Senhor, de como entrar no quarto secreto e falar com Deus. E aí ele chama atenção sobre a questão de usarmos palavras repetitivas, de vãs repetições. Temos que tomar cuidado. Jesus ensina, Jesus fala sobre isso. Mas ele diz, olha, antes que vocês abram a boca, meu Pai, vosso Pai, já sabe do que precisais. Então, Jesus está falando com os seus discípulos, quando vocês orarem. Então ele espera que os discípulos ele estava esperando que os seus discípulos praticassem a oração. Então ele espera que nós também pratiquemos a oração. E quando nós entramos na presença de Deus, junto com outros irmãos, com o desejo de sermos atendidos por Deus, a sua glória vem, sua presença vem. Por quê? Porque seus filhos estão concordando diante dele. Tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus. Então, quando nós entramos juntos, concordando diante de Deus, nós ligamos o céu e a terra. O céu e a terra se aproximam. O que é isso? Uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Então, a prática da oração coletiva vai me expor a um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. E por meio da oração dos irmãos. Então eu estou prestando atenção. Eu estou ali recebendo, daquela presença de Deus através dos irmãos. E aí nós experimentamos o quê? A glória de Deus. Lá em Atos capítulo 4, do verso 29 ao 31, nós vimos os discípulos orando naquele momento de perseguição, pedindo a Deus que desse para eles coragem. E pedindo a Deus, Senhor, concede-nos coragem. Enquanto nós fazemos milagres em Teu nome, enquanto milagres são realizados em Teu nome, dá-nos coragem. E o que aconteceu? O lugar tremeu. Porque eles atraíram a presença de Deus. E o que aconteceu? Eles foram transformados em homens corajosos. Eles foram transformados em homens dispostos, em discípulos dispostos a darem, a entregarem suas vidas ao Senhor. E eu não quero aqui dizer que só havia homens. Claro que havia mulheres, muitas mulheres entregaram suas vidas, morreram por amor ao Senhor. Quantas mulheres foram devoradas por leões?
Quantas mulheres tiveram seus cabelos soltos e foram cabeceadas por cabras até a morte. Coisas terríveis aconteceram por causa de pessoas cheias do Espírito Santo, pregando o Evangelho contra um sistema corrupto, anunciando o único Deus. Mas onde eles eram fortalecidos? Na presença de Deus. Então, o quarto ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o envolvimento com o ambiente de oração coletiva resultará em mais oração. Quanto mais nós oramos, mais nós vamos sentir desejo de orar. Então, a maior e melhor resposta da oração é mais oração. Então, quanto mais nós nos dispomos a esse ambiente de oração coletiva e juntos buscamos a face do Senhor, mais nós vamos desejar experimentar a presença do Senhor, mais nós vamos desejar orar. Então, a melhor resposta à oração é oração. A nossa mente precisa ser transformada quanto à importância da oração. Nós já falamos muitas vezes, já ouvimos muitas pregações sobre sermos transformados, sobre sermos santificados, sobre experimentarmos mudança de vida. E como que isso pode acontecer? No ambiente de oração. Por quê? Aí entra o quinto e último ponto que eu quero falar com vocês. A oração abrirá em mim uma maior necessidade pela palavra de Deus. Então, em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Eu vejo aqui um ambiente de oração coletiva. Eu vejo aqui um ambiente onde, junto com outros irmãos, eu canto, eu vou salmodiar, eu vou adorar, eu vou bendizer o nome do Senhor, eu vou escutar irmãos lendo a palavra, eu vou escutar irmãos recitando a palavra, eu vou escutar irmãos orando a palavra. Então, meus queridos irmãos, quanto mais eu me submeto a esse ambiente de oração coletiva, e onde irmãos se utilizam da palavra para orar, então eu serei tocado pelo Espírito Santo a ler mais a palavra, a meditar mais da palavra, a estudar mais a palavra, a decorar a palavra. Então, o ambiente de oração vai me expor à presença, a presença vai me despertar, a presença vai me transformar, a presença vai me remeter à palavra, a palavra vai dar base para as minhas orações, a palavra vai se juntar, vai fazer parte das minhas orações diante de Deus. Então, eu vou ser tocado em ler mais, em memorizar mais. Nós precisamos desse ambiente de oração coletiva. Quando nós nos submetemos a esse ambiente, nós vamos alimentar mais a nossa alma e o nosso espírito. Vamos nos juntar para orar com outros irmãos. Vamos procurar outros irmãos para buscarmos a face de Deus, para invocar o nome do Senhor, para colocar as nossas petições diante dele, para orar pela nossa nação, orar por nossa família, orar pela nossa congregação, orar pela nossa cidade, orar pelos profissionais liberais. Vamos orar, vamos usar a palavra, vamos invocar o nome do Senhor, vamos nos submeter a esse ambiente de oração coletiva. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.